E vamos falar mais sobre os reflexos setoriais aí da pandemia, do isolamento social. Nós vamos falar agora com o Dorene Caramori, que é presidente da ABRAP, Associação Brasileira dos Promotores de Eventos. Dorene, boa tarde. Boa tarde, Denise, boa tarde aos nossos queridos ouvintes da Jovem Pan. Bom, eventos foram suspensos no primeiro momento quase da pandemia, quando começou a avançar a doença aqui no país, tivemos interrupção, a questão de isolamento social, e os eventos são sempre marcados, né, por uma aglomeração aí de pessoas, um contato muito próximo. Houve algum jeito assim de se quebrar um pouco essa restrição toda através das redes sociais, das lives? Nós tivemos inclusive shows, eventos empresariais também, mas o setor está prevendo desemprego muito forte, uma situação ainda muito difícil, né? Exato, Denise. O setor passa por um momento muito difícil, especialmente porque, como você mesmo falou, foi o primeiro setor a entrar em restrição, né? É um setor que tem 100% das suas atividades paralisadas nesse momento, né? E é um setor que convive com uma insegurança enorme de quando será possível retornar e, especialmente, com quais condições, né? Quais as condições e quais limitações que vão ser exigidas no retorno. Diante desse quadro, obviamente, a situação de impacto econômico nas empresas em toda a cadeia é muito grande. O setor de eventos não é feito apenas pelas empresas organizadoras de eventos, sejam eles festas, festivais, congressos, mas por toda uma cadeia, né, que vai desde quem vende o evento, né, agências, promotores, etc., que vendem os eventos, passando por todo mundo envolvido na entrega de eventos, né, segurança, garçons, atendentes, etc., todas as empresas de montagem, estruturas, né, e stands, enfim, e vai até a repercussão, né, a área de comunicação, assessoria de imprensa, etc. Então, há 43 cadeias econômicas ligadas a eventos, né, é muito impactante e todas elas sofrem porque a atividade âncora, né, a atividade mãe de toda essa cadeia, que é a produção de eventos, está inviabilizada nesse momento. Agora, não houve aí a prorrogação de determinados eventos que ficam apenas com alteração de data, uma prorrogação para que se minimize, inclusive, perdas. Como é que foi a situação, essa questão de negociações do setor? A gente acabou sendo, vamos dizer assim, impactado pela medida provisória 948, né? A medida provisória que nivela e dá segurança às relações de consumo no nosso setor, e por ocasião disso também a todas as outras relações comerciais da cadeia, né? O nosso setor tem aí regras agora mais claras, né, do processo de devolução de ingressos, de transferências, cancelamentos, e em função disso também consegue fazer uma disciplina da cadeia econômica, né, desde os fornecedores até os consumidores. Agora, na retomada, não vai haver algum protocolo a ser sugerido pelo setor aí de eventos para tentar minimizar esses danos? Porque a gente vê uma flexibilização que está ocorrendo parcialmente nos vários estados. São Paulo também está entrando nesse processo a partir da semana que vem. O setor de eventos não pode se reinventar de alguma forma para poder conseguir garantir segurança para quem participa? Sem dúvida, esse é o caminho. Tão logo a gente conseguiu nivelar as medidas aí para mitigar os impactos da crise, né? Crédito, consumidor, trabalhistas, tributárias. Então, logo a gente conseguiu mitigar isso, a ABRAP em seguida começou a trabalhar em um grupo de trabalho focado na retomada e no estabelecimento de protocolos de controle, né, da proliferação do vírus em diversos estágios, iniciando com a retomada das atividades em protocolos mais rígidos e propondo protocolos de redução das restrições à medida em que o controle da pandemia fosse sendo evoluído. E é nesses termos que a gente tem trabalhado, tanto na relação com o governo federal, quanto especialmente na relação também com os governos estaduais e municipais, que é justamente para estabelecer um processo de faseamento do retorno e das condições, né, de evolução entre uma etapa e outra. E nessas condições está o que você falou aí da reinvenção. No primeiro momento, processos adaptados, né, como o drive-in, por exemplo, que é um tema que já está em expansão, né, que são processos com grandes restrições, mas que permitem algum tipo de experiência ao vivo, e a evolução disso com a redução das restrições
até que a gente volte ao que estão chamando de novo normal, eu diria que é ao normal, né? Com o comportamento do consumidor muito mais atento a essas questões de segurança. Agora, não pode ocorrer uma mudança definitiva aí de práticas pela facilidade, por exemplo, eventos corporativos, que nós estamos vendo muita coisa acontecer através das redes sociais, usando todas as ferramentas possíveis, que muita gente pode participar, sem a necessidade de deslocamento, sem ter que viajar de um lugar para outro. Claro que isso agora está vindo em função do isolamento social, que as pessoas não querem ir para outro lugar, não pode haver aglomeração. Mas a praticidade de determinadas condições não pode acabar levando a uma mudança mesmo na área de eventos? Denise, o nosso setor é um setor muito complexo, né, muito grande, então ele tem vários subsetores. Eu acredito que o impacto vai ser diferente em subsetores diferentes. Acho que o impacto em casas noturnas tem um cenário, e o impacto em palestras, eventos corporativos, outro cenário. Não há dúvida que há algumas coisas que vieram para ficar, né? As pessoas se adaptaram a essa comunicação à distância, e isso, sem dúvida, vai suprir algumas das demandas dos consumidores de eventos, mas muitas outras não. Então, embora haja oportunidades para esses novos modelos, também haverá oportunidades para modelos já existentes. Vou dar um exemplo para vocês do futebol. O pay-per-view no futebol já é uma realidade há muitos anos, né? E não por isso acabou com o negócio do futebol ao vivo. Os estádios ainda lotam, há muita demanda, né? Há essa demanda por você estar próximo do seu time, também há demanda para você assistir o futebol em estabelecimentos como bares, restaurantes, e a demanda do pay-per-view também existiu. Assim vai acontecer com outras categorias de eventos. Você tem demandas que vão existir e novas que vão surgir em função de adaptações que a pandemia nos trouxe. Então, esse conceito de novas oportunidades de negócio traz um horizonte positivo para quem quer investir nelas, mas não diria que traz um horizonte negativo para quem quer investir nas tradicionais, porque a experiência do ao vivo vai sempre existir em todos os subsetores. É isso, nós ouvimos o Dorene Caramori, que é presidente da ABRAP, a Associação Brasileira dos Promotores de Eventos. Dorene, muito obrigada. Uma boa tarde para você. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos sempre à disposição. Essa emissora é importante para a comunicação no Brasil.